Incêndio destrói o Museu da Língua Portuguesa na Estação da Luz, em São Paulo. Um bombeiro civil morreu enquanto tentava combater as chamas. Nível do Cantareira sobe e represa deve sair do volume morto. Ministério Público investiga esquema de corrupção na Corregedoria da Polícia Civil em São Paulo. Novo ministro da Fazenda diz que vai lutar pelo equilíbrio fiscal e pela queda da inflação. Cúpula do Mercosul termina em incidente diplomático entre Argentina e Venezuela. Blatter e Platini são banidos do futebol por 8 anos. Olá, boa noite para você. Nós começamos essa edição do Jornal da Record com um incêndio em um dos mais importantes prédios de São Paulo, que abriga a Estação da Luz e o Museu da Língua Portuguesa. O incêndio atingiu o museu durante a tarde e se espalhou rapidamente. Um bombeiro civil morreu. Você vai ver na reportagem de Leandro Stoliar. A chuva vista do alto não dava pistas de que lá embaixo, um dos prédios mais antigos e simbólicos de São Paulo era destruído pelas chamas. Vizinhos gravaram imagens minutos após o início do incêndio. Aqui, metade do terceiro andar está tomada pelo fogo. Desse outro ângulo, dá para ver bem o teto sendo consumido pelas chamas. Lá embaixo, as labaredas saíam pelas janelas também do segundo andar. Os bombeiros movimentaram dezenas de veículos para combater o incêndio. As cenas eram impressionantes. Quando o incêndio parecia estar controlado, as chamas voltaram a atingir o que havia sobrado do telhado de madeira, e muito rapidamente. A Polícia Militar interditou a rua do museu a partir desse cordão de isolamento, mas ninguém pode passar, só jornalistas, bombeiros e policiais militares. 2 horas depois, a gente ainda consegue ver, olha só, fumaça saindo de dentro do prédio. Parece que nem a chuva forte, que começou 20 minutos depois do início do incêndio, ajudou. A Estação da Luz, uma das mais movimentadas de São Paulo, teve que ser interditada por questões de segurança. Um bombeiro civil que trabalhava no museu teve queimaduras pelo corpo. Foi levado para o hospital, mas não resistiu. Ronaldo Pereira da Cruz tentava apagar o fogo sozinho. A Estação da Luz foi aberta ao público em 1901. Em 2006, o prédio também passou a abrigar o Museu da Língua Portuguesa. A construção faz parte de um complexo cultural, que inclui a Sala São Paulo, a Pinacoteca do Estado e o Memorial da Resistência, no prédio do antigo Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, durante a ditadura militar. Este ex-funcionário do museu, que acompanhava de perto o incêndio, se emocionou. Trabalhei 2 anos aí, 2 anos e meio e... é duro, cara, ver sair pegando fogo. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve no local para avaliar o tamanho do estrago. Nós vamos reconstruir esse museu da língua portuguesa que traduz a alma do povo brasileiro com o empenho da população de São Paulo, do Estado, do Brasil, com nossos parceiros da iniciativa privada. Vamos reconstruir. Vamos voltar ao centro de São Paulo, agora ao vivo, com o repórter Leandro Stoliar, que acompanhou todo o trabalho dos bombeiros. Leandro, boa noite para você. Já há alguma ideia do que pode ter causado esse incêndio? Oi, Eduardo, boa noite. Os bombeiros ainda não sabem o que pode ter provocado o incêndio. Eles disseram que só depois do trabalho da perícia é que a gente vai saber como o incêndio começou lá dentro do Museu da Língua Portuguesa. O que se sabe até agora é que cerca de 30% do museu foi destruído pelo incêndio. Eu conversei com um ex-funcionário e ele me disse que tem muito material de madeira lá dentro, o que pode ter facilitado o incêndio e também feito com que as chamas se alastrassem muito rápido. A gente recebeu uma informação agora e parece que o Museu da Língua Portuguesa não está com o alvará de funcionamento em dia. Ele aguarda uma documentação, ele ainda aguardava uma documentação para funcionar. O prédio onde fica o Museu da Língua Portuguesa é muito antigo, é de 1901, e o museu é um dos mais visitados do Brasil, mas hoje ele estava vazio porque não abre às segundas-feiras. Apenas o bombeiro da Brigada de Incêndio do museu estava lá, o Ronaldo Pereira da Cruz, que tentou apagar o fogo sozinho e teve grande parte do corpo queimado. Ele foi levado para o hospital, mas como inalou muita fumaça, acabou morrendo. Como a gente viu aí na reportagem, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve aqui e disse que o museu vai ser recuperado, o prédio também, mas não deu um prazo para o início e o fim dessa recuperação. De São Paulo, Leandro Stoliar. Obrigado, Leandro.
Uma investigação do Ministério Público derrubou o corregedor da Polícia Civil de São Paulo. Agentes da Corregedoria são suspeitos de proteger policiais investigados por corrupção. Era para ser uma ação surpresa do Ministério Público no DEIC, o Departamento da Polícia que combate o crime organizado. Promotores e corregedores chegam para prender 2 policiais acusados de chantagear empresários. Mas enquanto o grupo é recebido na diretoria do departamento, os suspeitos, Mário Capalbo e Rafael Schiavinato, fogem pela porta da frente. Para o Ministério Público, eles foram avisados por agentes da Corregedoria que estariam recebendo propina para proteger investigados por corrupção. A Corregedoria tem justamente a função de fiscalizar os policiais. A investigação do Ministério Público provocou a queda do Corregedor-Geral da Polícia, Nestor Sampaio. 7 policiais que ele chefiava aqui foram afastados por suspeita de corrupção, entre eles o investigador-chefe. O secretário de Segurança nomeou um novo corregedor que vai comandar uma investigação interna sobre o esquema. Não há indício em relação ao corregedor atual, ao doutor Nestor, mas não é razoável que o próprio corregedor que fazia parte, que comandava essa equipe, investigue membros da sua própria equipe que vem trabalhando com ele há 3 anos. Os 2 policiais do DEIC que fugiram pela porta da frente foram presos no dia seguinte. O chefe dos investigadores do departamento foi afastado. A crise financeira dos hospitais estaduais do Rio de Janeiro virou caso de polícia e os médicos e servidores foram para as ruas protestar contra a falta de pagamento dos salários. Os protestos começaram na porta dos hospitais e se estenderam por ruas e até rodovias do Rio. Cadê o meu salário? São servidores da saúde terceirizados que estão sem receber o salário de novembro e a segunda parcela do 13º. Uma crise que paralisa boa parte do atendimento nos hospitais da rede estadual. Tá faltando enfermeiro, tá faltando médico, tá faltando medicação. A gente que é pobre, entendeu? Passa por dificuldade, realmente a gente não tem um atendimento bom. Com medo de serem responsabilizados por omissão de socorro, diretores de 2 grandes hospitais da rede estadual decidiram denunciar a situação à polícia e ao Conselho Regional de Medicina. Aqui no Hospital Getúlio Vargas, a maior emergência da Zona Norte, o administrador garante que não há mais condições de manter as portas abertas. Faltam medicamentos básicos como antibiótico e soro. A revolta do funcionalismo aumentou depois que os servidores foram ao banco para pegar o empréstimo autorizado pelo governo e saíram com as mãos vazias. Enquanto isso, houve ato público na Assembleia Legislativa, na sessão que aprovou o orçamento para o ano que vem. Manifestantes tentaram invadir o plenário e foram contidos por seguranças que usaram spray de pimenta. A corrida é grande para quem ainda não comprou os presentes nesse fim de ano. Ainda dá tempo. Há 4 dias para o Natal, os centros de comércio popular do país estão lotados. Confira agora no nosso Giro de Repórteres. Haja força para carregar tanta sacola. Em São Paulo, a rua 25 de março lotou de gente que decidiu, de última hora, comprar aquelas lembrancinhas. É um presentinho do amigo secreto. Muita coisa, muita bugiganga. Atraído por preço bom e facilidades de pagamento, até 5 vezes sem juros, o consumidor se rendeu. Depois paga o 10º, vai tudo, férias. Nesta loja, as vendas de última hora superaram as expectativas. O movimento deste final de semana foi 8% maior que o mesmo final de semana do ano passado. Sinal que a crise deu uma trégua, pelo menos para o Natal. Não imaginávamos, por exemplo, que seria tão bom quanto está sendo. Na lista dos mais vendidos em cima da hora, os brinquedos. Porque criança não pode ficar sem presente. Nem que for um brinquedinho simples, mas tem que lembrar das crianças. Em Belo Horizonte é um corre contra o tempo. Deixei tudo para a última hora, tá uma agitação louca. Deixa eu correr. Você tá comprando para quem? Para todo mundo que eu deixei de comprar. Para tentar ganhar tempo,
teve gente que trouxe os filhos para ajudar na escolha dos presentes. Para ver mais ou menos o que eles estão querendo, para a gente poder olhar com o Papai Noel e voltar, né? Mesmo com a crise e o dinheiro curto, uma pesquisa apontou que quase 90% dos belo-horizontinos vão presentear neste Natal. Mas para não entrar no Ano Novo endividados, o jeito é pesquisar. Nada muito caro, mas dá para presentear todo mundo por um valor justo. É tanto movimento na capital baiana que nem parece que a crise financeira passou por aqui. A Avenida 7 aqui em Salvador possui um dos principais comércios de rua da cidade. São 1.500 lojas ao longo de 3 quilômetros de extensão. E se a gente contar com os vendedores ambulantes, este número aumenta 3 vezes mais. Os comerciantes esperam um aquecimento nas vendas de última hora. Afinal, ninguém quer entrar 2016 no vermelho. Nós agora tivemos uma pequena queda sobre essas vendas, mas esperamos até dia 1º ainda poder bater nossa meta, né? Se tem uma região em Goiânia onde a crise passa longe, é no entorno da rodoviária. São centenas de confecções que atraem gente de todo o Brasil e até de outros países. Eu levo para o Paraguai. Nos últimos dias, cerca de 400 mil pessoas passaram por aqui. Filas para todo lado e calçadas tomadas por consumidores e vendedores ambulantes. Mas para garantir os presentes de Natal, é um esforço que vale a pena. Tem que gastar, né? Porque a gente que trabalha com vendas tem que pichinchar, né? Vamos caçar. O suplente de deputado federal, suspeito de agredir a ex-noiva, foi exonerado do cargo que tinha no governo do Paraná. A medida foi tomada depois que o Jornal da Record mostrou o caso. O presidente da Companhia de Habitação do Paraná destituiu nesta segunda-feira Osmar Bertoldi. Segundo o órgão, ele já estava afastado há algumas semanas por problemas de saúde. O desligamento oficial aconteceu depois que o Jornal da Record mostrou que Bertoldi é suspeito de agredir a ex-noiva. Nesta tarde, o suplente de deputado falou pela primeira vez sobre o caso. Ela acabou indo para cima de mim, eu ao me defender, e nós nos debatemos com certeza, e aconteceu que ambos ficaram machucados. As coisas que acontecem, elas têm que ser erradas e têm que se admitir seus erros. É óbvio que ambos estamos errados. A ex-noiva nega. Se ele tivesse apenas se defendido, ele teria me segurado e me imobilizado. Você não se defende de uma pessoa chutando ela no chão. Bertoldi negou ainda que prendeu Tatiane durante uma semana para que os hematomas sumissem. Ela teve todo o acesso, ela tinha acesso ao controle remoto, à chave. Isso também é uma outra inverdade. Por que ele me falou que se eu saísse de lá, avisasse, ele sabia exatamente onde estavam meus filhos? Bertoldi também diz que não descumpriu as medidas protetivas impostas pela Lei Maria da Penha, motivo pelo qual a Justiça chegou a decretar a prisão dele. Essas fotos, que mostram os dois juntos, teriam sido tiradas durante a vigência do afastamento decretado pelo juiz. Em momento algum, nós deixamos de nos encontrar para tentar nos reconciliar. Então, ambos não respeitaram essa medida protetiva. O suplente de deputado também apresentou um documento assinado por Tatiane em que ela pede R$ 1.700.000 para não o processar. Osmar Bertoldi conseguiu suspender o pedido de prisão domiciliar, mas o processo continua correndo. Ele responde por lesão corporal e cárcere privado. E, se for condenado, pode pegar até 9 anos em regime fechado. Às vésperas do recesso, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, se reuniu com líderes partidários para discutir o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Cunha pediu uma reunião amanhã com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Eduardo Cunha passou a tarde com líderes dos partidos discutindo os detalhes do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. O presidente da Câmara pediu uma reunião amanhã com o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, para esclarecer pontos da decisão do tribunal sobre o rito do processo. Em fevereiro, na volta do recesso, Eduardo Cunha e líderes da oposição vão entrar com uma espécie de recurso no STF, chamado de embargo de declaração, para que o Supremo defina melhor as regras do impeachment. Como, por exemplo, se há possibilidade regimental de criar uma chapa avulsa, como deseja a oposição. Nós vamos embargar no primeiro dia de fevereiro. Os embargos de declaração, eles não servem para modificar a decisão, eles servem para esclarecer os detalhes da decisão.
Para isso é que são os nomes mesmo, embargos de declaração. O regimento da Casa diz que a comissão especial precisa ser eleita e contar com a participação proporcional de representantes de todos os partidos, o que provavelmente não aconteceria no caso de uma chapa avulsa. Em outra frente pró-impeachment, parlamentares da oposição, comandados pelo líder do DEM, Mendonça Filho, também sugeriram um projeto para alterar o regimento da Casa, regulamentando a chapa alternativa. É evidente que cabe, sim, ao parlamento suprir essa deficiência a partir de uma alteração no regimento via projeto de resolução. Que não tentem fazer isso, porque se tentarem nós vamos ao Supremo Tribunal Federal, vamos denunciar por abuso de autoridade, por desvio de finalidade e por descumprimento de decisão judicial. A Caixa Econômica Federal abriu uma auditoria para investigar denúncias da Procuradoria-Geral da República sobre favorecimento de construtoras envolvidas na Lava Jato. Há indícios de que Eduardo Cunha e o vice-governador do Rio de Janeiro tenham intermediado a liberação de recursos para obras que preparam a cidade para a Olimpíada de 2016. As obras para o evento esportivo mais importante do Brasil entraram na rota de investigação da Operação Lava Jato. Parlamentares fluminenses são acusados de apresentar emendas em uma medida provisória para beneficiar empreiteiras na preparação do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos. Entre os suspeitos estão o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e o vice-governador do Rio, Francisco Dornelles, eleito na chapa de Luiz Fernando Pezão. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Cunha teria cobrado quase 2 milhões de reais para beneficiar a OAS. A revitalização da zona portuária é a obra mais importante da construtora para a Olimpíada. O investimento é de 8 bilhões de reais. O presidente da Câmara também teria atuado para liberar recursos do Fundo de Garantia, administrado pela Caixa Econômica Federal, para essas obras. O responsável pela liberação do investimento era Fábio Cleto, afiliado político de Cunha, que ocupava o cargo de vice-presidente de fundos de governo e loterias. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje que a Corregedoria vai investigar todas as operações realizadas no projeto Porto Maravilha. De acordo com o procurador Rodrigo Janot, o vice-governador Francisco Dornelles também teria atuado para conseguir isenção tributária para as construtoras. Ele propôs emendas constitucionais com incentivos fiscais para investimentos em infraestrutura de transporte. O governador Luiz Fernando Pezão informou por meio da assessoria que não pretende falar sobre as denúncias que envolvem o vice-governador Francisco Dornelles na elaboração de emendas para favorecer empreiteiras que atuam nas principais obras desenvolvidas aqui no Rio. Francisco Dornelles também decidiu manter o silêncio sobre as acusações da Procuradoria-Geral da República. Bom, Eduardo Cunha também não quis se manifestar a respeito das acusações da Procuradoria-Geral da República. Já a concessionária Porto Novo informou que desconhece as denúncias e que cumpre as obrigações firmadas com a Prefeitura do Rio de Janeiro. A presidente Dilma disse hoje na cúpula do Mercosul, no Paraguai, que a economia brasileira vai se recuperar. A reunião tratou do acordo comercial com a União Europeia, mas terminou em conflito diplomático entre Argentina e Venezuela. Na cúpula de Assunção, no Paraguai, o presidente Horácio Cartes passou ao Uruguai a presidência do Mercosul pelos próximos 6 meses. Representantes do bloco esperam dar um passo definitivo para o acordo de livre comércio com a União Europeia, com a liberação de tarifas sobre alguns produtos para valer já em 2016. Na chegada, a presidente Dilma reagiu com cara fechada a uma pergunta sobre a saída de Joaquim Levy da Fazenda. Mas mudou de humor quando o tema foi o segundo neto, um menino, que deve nascer pouco antes da virada do ano. Na reunião de chefes de Estado, Dilma acolheu manifestações de apoio de colegas, como Tabaré Vázquez. O presidente uruguaio disse que a brasileira governa com integridade. Dilma procurou tranquilizar os parceiros do Mercosul quanto aos rumos da economia. Estou certa de que a reorganização do quadro fiscal no Brasil logo trará resultados positivos, juntamente com o fim da crise política que tem afetado o meu segundo mandato desde o seu início. Mais um episódio acabou roubando a cena aqui em Assunção. Uma histórica trombada diplomática entre Argentina e Venezuela, justo na estreia do presidente argentino Maurício Macri numa cúpula do Mercosul.
O caso tem tudo para abrir mais uma rachadura política no bloco. Os conflitos políticos na Venezuela já vinham sendo discutidos na cúpula. Pressionado, Nicolás Maduro não compareceu. Cartes e Macri defendiam algum tipo de advertência à Venezuela por afrontar regras democráticas no trato com a oposição. Ao discursar, Macri foi direto ao ponto, inclusive cobrou da Venezuela a libertação de presos políticos. Por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela. O argentino destoou de Dilma, que até enalteceu as eleições venezuelanas. A ministra de Relações Exteriores de Maduro foi dura na resposta a Macri. Acusou-o de interferência em seu país e de defender protestos violentos, que ela ilustrou mostrando fotos. Usaram bazucas. A presidente Dilma já voltou a Brasília para a posse dos ministros da Fazenda e do Planejamento. A nova equipe econômica tentou acalmar o mercado, que não reagiu bem à mudança. Durante a posse dos novos ministros Nelson Barbosa na Fazenda e Valdir Simão no Planejamento, a presidente Dilma prometeu apoio do governo e disse que não quer milagres, mas metas realistas para buscar o equilíbrio fiscal. Atuar para estabilizar e reduzir consistentemente a dívida pública e fazer o que for preciso para retomar o crescimento sem guinadas e sem mudanças bruscas. Nelson Barbosa terá ainda que resolver o problema da dívida de 57 bilhões de reais com os bancos públicos, resultado das pedaladas fiscais do governo em 2014. A reação do mercado à troca de ministros não foi favorável. O dólar subiu e passou dos R$ 4,00, o maior valor em quase 3 meses. A bolsa fechou em queda. Mais cedo, Barbosa falou com investidores nacionais e estrangeiros por teleconferência. Ele disse que o governo brasileiro fará o que for possível para atingir a meta de superávit de 0,5% do PIB para 2016, que pretende lutar para estabilizar a economia e reduzir a inflação. Ele prometeu reformas. Esperamos submeter nossa proposta de reforma da Previdência ao conhecimento da sociedade brasileira e ao Congresso Nacional ainda no primeiro semestre de 2016. Também do lado fiscal, precisamos avançar mais em uma reforma fiscal de longo prazo. Precisamos reduzir a rigidez do nosso orçamento e criar um limite para o crescimento das despesas públicas. O novo ministro do Planejamento ressaltou que a prioridade é o reequilíbrio fiscal. Superar as pendências que nós temos com relação aos apontamentos do Tribunal de Contas e começar em 2016 com um ajuste fiscal, mas também com projetos estratégicos, em especial na área de infraestrutura, que são muito bem encaminhados.